Bom, pessoal, beleza? Vou gravar o último de hoje aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o estado supercrítico. Que tem algumas considerações. Quando você vai chegando assim, perto desse estado supercrítico, a gente viu pelas aulas anteriores que você tem o quê? Você tem um certo comportamento que o líquido vai se aproximando do vapor. E elas começam a não se diferenciar mais. E essa é uma característica que a gente tem, né? Quando você está próximo ao estado supercrítico, você começa, o que acontece? O que é natural de acontecer numa mistura líquido-vapor? O vapor tem uma densidade menor que a densidade do líquido, né? Então o líquido fica mais para baixo, o vapor fica mais para cima. Conforme você vai aquecendo o seu fluido, o que acontece com a densidade do vapor? A densidade do vapor começa a crescer e a densidade do líquido vai diminuindo, porque ele vai realmente se energizando um pouco mais. O líquido começa ele começa a perder nessas características ele vai, na verdade, assim, o líquido começa a se aquecer num ponto onde ele começa a abrir um pouco mais, né, de espaço entre as partículas, e o vapor começa a ficar mais denso, porque a quantidade de vapor que você tinha ali agora está recebendo esse líquido, né, também que está virando vapor, e vai começando a ficar mais densa a região de vapor, e sempre vai ficando mais denso, sempre aumentando a densidade da região de vapor. O que acontece é que num certo ponto você começa a fazer esse processo num volume constante, por exemplo, a densidade do líquido do vapor é praticamente a mesma. E tem um detalhe, a gente às vezes não percebe isso, tá? Mas quando você vê uma interface, seja qualquer que for a interface, também uma interface de um rio, de um lago, uma interface sei lá, às vezes, um exemplo bom disso, deixa eu ver se eu acho aqui agora. Vou ver se eu acho aqui agora para vocês, olha só, ondas de choque ar livre. Deixa eu ver, isso aqui pode ser um jeito de eu conseguir ver, né? Choque supersônico. Apareceu um monte de coisa aqui que não tem nada a ver. Isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui. É um jeito de vocês verem, tá? Eu vou botar essa figura aqui. Tá, eu vou botar essa figura aqui, ó, pra vocês verem, olha só. Isso daqui também, ó. Isso aqui também é uma interface, vocês estão vendo? Isso aqui é uma onda de choque. Você está vendo um caça supersônico. Esse caça supersônico está se deslocando no ambiente atmosférico, e você tem alguma coisa ali que você vê umas riscas, né, na atmosfera, assim, isso aí não é visualização com olho nu, não, tá? É visualização feita realmente com dispositivos especiais para visualizar. Mas esses dispositivos conseguem capturar essa interface que a gente vê justamente porque tem uma variação de densidade. Se você, por algum momento, você deixa de ter variações de densidade, você não consegue ver a diferença. Vocês conseguem me ver, parece uma bobagem eu falar isso, mas vocês conseguem me ver, conseguem ver os seus amigos, conseguem ver as pessoas, porque há uma densidade diferente entre as coisas, sabe? Há uma certa variação de densidade, uma variação de alguma propriedade visual que permite que a gente consiga ver essas interfaces. Se não tivesse isso, você não consegue ver nada, tudo é a mesma coisa. Então tem essa ideia, sabe? Que assim, as coisas vão ficando parecidas. E no estado supercrítico é isso. O fluido líquido e o vapor viram a mesma coisa, viram praticamente um mesmo fluido. E é incorreto demais você falar que um estado supercrítico parece, é um gás que parece um líquido. Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, um líquido tem uma velocidade, o som se propaga num líquido muito, muito rápido, né? Por isso que as baleias eles conseguem comunicar a vários quilômetros, até continentes diferentes, né? Em oceanos diferentes, você consegue se comunicar através das ondas sonoras que elas emitem no mar. Por isso, né? Porque quanto mais denso o meio, mais rápido uma coisa se propaga. No estado supercrítico nem sempre é assim. Você tem, por exemplo, o CO2, você tem um ambiente de CO2 que está gasoso, está vaporizado, está até gás ideal, por exemplo, não tem nenhuma interação forte entre as partículas, às vezes ele tem uma velocidade do som ali que é, sei lá, X, aí você vai ver a velocidade do som daquele mesmo material no estado supercrítico é um pouquinho diferente de X. Ou seja, ele tem uma velocidade do som muito, muito parecida com a de um gás ainda, ou seja, falar que é um líquido que parece falar que um estado supercrítico é uma coisa que parece meio líquido não é totalmente errado, não é. É um outro estado, é uma outra coisa, não é a mesma coisa. Só que nesse estado você tem essas comunhão de informações de líquido e vapor, coisas que começam a se parecer. E é o que acontece quando você tem isso, né? Você está, por exemplo, com uma certa. Vai aproximando desse estado supercrítico. Vamos supor que, eu estou pegando esse exemplo aqui agora. Que a gente está variando o quê? Está variando a temperatura. A gente começa a aumentar a temperatura e o que acontece? O líquido saturado vai começar a ficar mais próximo da densidade de um vapor saturado e o vapor saturado com uma densidade mais próxima de um líquido saturado. E chega num certo momento em que não tem mais diferença de fase, elas viram um estado supercrítico. Você começa a aumentar as duas, viram simplesmente aumentar a temperatura das duas, viram um estado supercrítico.
Isso é visível, e tem esse vídeo aqui, ó, não sei se eu vou passar ele, eu deveria mostrar ele rapidinho para vocês, mas eu peguei prints desse vídeo, tá na internet, depois eu coloco ele como comentário aí no YouTube, mas vocês podem jogar assim, CO2, Supercritical, alguma coisa vai aparecer lá no YouTube, esse experimento que os caras fizeram, em que eles mostram, eles fazem isso com CO2, né? Chegam no CO2 em estado supercrítico. E olha só, quando eles estão abaixo, vocês podem olhar esses valores de temperatura, e esses valores de pressão que estão aqui, que vocês veem lá no vídeo, e procurar nas tabelas que tem, falando pressão crítica e temperatura crítica do CO2. Vocês podem ir lá olhar esses valores, vocês vão ver que exatamente muito próximo desses valores, aqui eles estão bem abaixo desses valores, na verdade, né? Você começa eles vão começar a se aquecer naturalmente, porque é um valor muito baixo, assim, pela temperatura ambiente, começa a aquecer. E aí também vai se pressurizando, eles vão aumentando, eu acho que eles aumentam a pressão interna ali também, e vão calibrando essa coisa, sabe? E aí aqui no momento você tem um CO2 líquido, que é aquilo que a gente quase não vê, né? Porque a gente vê o gelo seco em estado sólido, mas aqui você tem o CO2 realmente na fase líquida, e ele vai começando a se vaporizar, vai se vaporizar, vai se vaporizar, vai aumentando essa temperatura, chega numa hora que essa interface some, ela desaparece, você não vê isso daqui, está no estado supercrítico. Esse fluido que está sendo mostrado aí está no estado supercrítico. Ele é meio, tem uma turbidez, né? Você não consegue, não é igual você olhar através de um copo d'água, que está tudo meio cristalino. Ele é meio turbo, assim, você não consegue enxergar, parece um negócio meio bagunçado, sabe, uma água quase fervendo, sei lá. Mas ele está em estado supercrítico. Ele está realmente, a interface que havia entre líquido e vapor, ela sumiu. Como esse vídeo aqui está um pouco mais curto, né, eu não vou colocar o vídeo dos outros, porque eu vou dar o upload disso no YouTube, né, eu vou colocar o link desse vídeo para vocês verem na descrição. E eu recomendo que vocês assistam, porque é realmente muito, muito bom. Assim, vocês verem como que isso acontece no estado supercrítico, tá beleza? Próxima aula eu falo um pouquinho sobre diagramas em fase sólida. Falou, galera!